Boa noite a todos vocês que participam do Seminário Nacional de Direitos Humanos, promovido pela Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Desde já eu explico que a minha presença virtual nesse seminário, em vez da presença real, se deve ao acúmulo de trabalho. Eu tenho trabalhado bastante e tem havido uma demanda muito grande e por conta dessa demanda a agenda meio que se atropelou e por isso eu não posso estar fisicamente aqui com vocês. E estou, portanto, virtualmente e vou fazer uma contribuição que é breve, mas espero que sirva para o debate, que estimule vocês no debate. Quero pedir desculpas em especial a Lawrence por ter falhado, quer dizer, não foi uma falha, foi uma necessidade. Então, Lawrence, me perdoe, por favor. A gente pode marcar num outro momento, uma visita real, uma conversa real, cara a cara, entre vocês aí do Paraná e eu, Jean Willis, deputado federal. Vamos ao que nos interessa, né, que é o tema dos direitos humanos e a inserção da causa LGBT nessa discussão maior dos direitos humanos, que é, digamos assim, um dos nortes do meu mandato. A gente precisa lembrar que o movimento LGBT e a grande comunidade LGBT, e aqui eu faço uma distinção entre as duas coisas, a comunidade e o movimento. A comunidade é mais ampla e existe na sua dispersão. A comunidade é uma comunidade constituída pela injúria, pela homofobia. Ela comunga a vitimização, ou seja, cada membro dessa comunidade é vítima da homofobia. E essa homofobia faz com que ela exista, tenha uma identidade coletiva, mas ela existe numa dispersão, ou seja, a comunidade como um todo ainda não fez a passagem dessa existência dispersa para uma existência como grupo, grupo organizado com um objetivo político comum. Digamos que dentro dessa comunidade existe o movimento LGBT. O movimento LGBT, portanto, representa esse grupo que está organizado com um projeto político. Mas a relação entre o movimento e a comunidade nem sempre é uma relação de representação, ou seja, nem sempre a comunidade se sente representada pelo movimento e nem sempre o movimento representa a comunidade, os interesses da comunidade. A comunidade LGBT é atravessada por diferentes interesses. Mas existe algo que nos une, digamos assim, que faz com que a gente partilhe um sentimento de pertencer a um mesmo coletivo. E o que seria esse sentimento? Eu costumo dizer que seria a inversão. Somos todos invertidos aos olhos dos heterossexuais. Ou a gente realiza essa inversão internamente, ou uma inversão externa. E há pessoas que realizam as duas inversões. Eu já me explico. Quando a inversão é a inversão do objeto do desejo, a inversão é interna. Então, quando um homossexual, quer dizer, quando um homem, em vez de ter como objeto de desejo uma pessoa do outro sexo, uma mulher, ele tem como objeto do desejo uma pessoa do mesmo sexo, ele está fazendo uma inversão do objeto do desejo, portanto, uma inversão interna. A identidade de gênero dele é masculina, mas ele promove uma inversão no objeto do desejo. O travesti e os transexuais fazem uma inversão externa, ou seja, a natureza lhe dá um sexo e ela inverte esse sexo. E ela em vez de viver com esse sexo que a natureza lhe deu, ela modifica. Ela usa o próprio corpo como base da transformação para construir uma outra identidade de gênero. Então, quando a travesti, até fazer a cirurgia, ela tem como objeto de desejo uma pessoa do mesmo sexo que ela, que a natureza deu, ela está também promovendo a inversão interna. Então, há pessoas que promovem as duas inversões. Somos todos, portanto, invertidos aos olhos dos heterossexuais e somos, por isso, injuriados, demonizados pelos discursos fundamentalistas, somos constituídos pela injúria. Bom, quem promove a inversão externa é quem mais sofre. Então, digamos que nesse colorido que é a comunidade LGBT, nesse arco-íris que é a comunidade LGBT, que vai do infravermelho ao ultravioleta, quem mais sofre são aqueles que carregam as tintas mais fortes, que são as travestis e transexuais. São aqueles que fazem a inversão externa e, portanto, são mais facilmente identificados pela heteronormatividade e, portanto, mais reprimidos
e gozam de menos direitos e são muito mais marginalizados. Às vezes, dentro da própria comunidade LGBT, as travestis e transexuais são discriminadas e marginalizadas, porque também os homossexuais internalizaram a homofobia. Todos nós somos criados num horizonte heteronormativo, tanto os homossexuais quanto os heterossexuais. As normas heterossexuais são as normas hegemônicas, todos nós introjetamos essas normas. E, na verdade, à medida que a gente se assume e sente orgulho, a gente questiona essas normas. Digamos assim, a gente faz uma passagem da vergonha para o orgulho. Essa passagem nunca é definitiva, digamos assim. Há quem quem ainda esteja no processo inicial da passagem, há quem esteja no processo mais avançado, mas a verdade é que essa passagem nunca se conclui por completo. Então, os homossexuais têm a homofobia internalizada e não é fácil se livrar dela, e essa homofobia internalizada leva muitos homossexuais a discriminarem travestis e transexuais, como leva também muitos homossexuais a se comportarem de maneira misógina e machista em relação às mulheres, por exemplo. Então, a saída do armário, o processo, a transferência da vergonha para o orgulho, né, dura uma vida e não acontece de maneira igual. A gente está num movimento, como um movimento social, a gente está num movimento de, digamos assim, de convocar mais pessoas a sentirem orgulho da sua sexualidade. Bom, mas apesar dessas diferenças todas que nos atravessam, da homofobia internalizada, da existência como um coletivo disperso, em sua maioria, apesar disso, nós temos um movimento. E o movimento tem um projeto, tem reivindicações muito concretas que ele vem conseguindo botar em pauta, vem conseguindo pautar a sociedade em relação a essas reivindicações. E aí eu vou falar de duas delas especificamente e que tem a ver com esse seminário. E que estão, de alguma maneira, materializadas em dois projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Um é o PLC 122, que é o projeto que altera a lei do racismo, incluindo as discriminações por identidade de gênero, por orientação sexual, discriminação contra pessoas com deficiências e contra idosos. Esse é o PLC 122, que é genericamente chamado de lei que criminaliza a homofobia. Então, embora ele tenha recebido essa pecha, digamos assim, esse título, até como forma de desmerecer o projeto, ele vai mais além. Ele não combate só a discriminação por orientação sexual, mas também por identidade de gênero, ou seja, contra a mulher, por exemplo, por discriminação contra pessoas com deficiências física ou intelectual e idosos. E nesse ponto aqui, antes de eu entrar na outra lei, eu vou fazer uma distinção, talvez vocês já saibam, mas eu vou fazer aqui, a distinção entre identidade de gênero, orientação sexual e sexo. Então, nós temos o sexo que a natureza nos dá, que é, dito de uma maneira mais vulgar possível, macho ou fêmea, digamos assim. O nosso tem a ver com o nosso aparelho genital. Esse sexo que a natureza nos dá pode coincidir com uma identidade de gênero, ou seja, uma pessoa que nasce do sexo masculino, como eu, pode ter uma identidade de gênero masculina, coincidir, então, a identidade de gênero com o sexo. A identidade de gênero é a maneira como a gente se percebe e se coloca no mundo. Isso tem a ver com a identidade de gênero. E tem a ver com os papéis sociais que esses gêneros desempenham. Bom, eu tenho um sexo masculino, eu sou macho, digamos assim, falando de uma maneira mais, como eu volto a dizer, vulgar. Eu tenho uma identidade de gênero masculina, mas a minha orientação é homossexual, ou seja, o objeto do meu desejo, a minha libido, se direciona para alguém do mesmo sexo. Então, nisso aí a gente faz uma distinção entre identidade de gênero e orientação sexual, que nem sempre a identidade de gênero coincide com o sexo biológico, e pode ser que uma pessoa como uma transexual, por exemplo, que depois de fazer a cirurgia de transgenitalização, quando ela assume de vez, inclusive no corpo, a identidade de gênero dela, a gente pode dizer muito tranquilamente que ela passa a ser heterossexual, porque o objeto do desejo dela é alguém do sexo oposto ao dela. Sexo oposto porque ela mudou o sexo dela, fez a cirurgia de transgenitalização. Então, assim a gente distingue essas três coisas. Bom, o PLC 122, que é esse projeto que
prevê sanções para as discriminações por identidade de gênero e orientação sexual, está no Senado, foi desarquivado nessa legislatura pela senadora Marta Suplicy, que tem um acúmulo histórico nas questões LGBTs, foi a primeira, digamos assim, congressista a levar o tema para a Câmara dos Deputados em 95, através de um projeto de lei de parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. Foi desarquivado por ela. Ele foi derrotado agora na primeira tentativa de ser posto em pauta. Ele foi posto em pauta e foi derrotado na primeira tentativa de se votar no Senado, na Comissão de Direitos Humanos. E esse projeto é um projeto que tem provocado uma polêmica, porque os fundamentalistas religiosos que se opõem à cidadania LGBT têm argumentado de que o projeto viola a liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão, o que é uma falácia. Porque, na verdade, o projeto parte do princípio soberano da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o limite da liberdade de expressão é a dignidade da pessoa humana do outro. E a gente não pode esquecer que o uso de qualquer direito vem acompanhado de responsabilidades, ou seja, todo direito vem acompanhado de um dever. Não existe direito sem dever. Então, o uso da liberdade de expressão implica responsabilidade com esse uso. Ninguém pode fazer uso da liberdade de expressão para ofender a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana de grupos vulneráveis. Sejam esses grupos de negros, mulheres, judeus ou homossexuais. Então, esse argumento que leva os evangélicos fundamentalistas a batizarem o projeto de lei da mordaça é um argumento pífio, um argumento que não se sustenta, porque todo o projeto parte dos princípios constitucionais que norteiam a Constituição Federal e o ordenamento jurídico e a legislação infraconstitucional, ou seja, todo o ordenamento jurídico brasileiro. E esses princípios, eu já disse que é a dignidade da pessoa humana e o princípio da não discriminação, além daquele objetivo que a Constituição impõe à República, que é promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer espécie, né? Então o PLC 122 no momento se encontra nessa posição. O outro projeto na verdade uma proposta de emenda constitucional já elaborada por mim e que eu estou em fase de recolhimento de assinaturas para essa PEC, que assegura o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Essa PEC foi elaborada, na verdade, essa minha ideia de propor uma PEC é anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal de equiparar a união homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos. É bem anterior, na verdade, eu elaborei a PEC, mas o resultado, a decisão do STF, fortalece muito a luta pela aprovação dessa PEC lá na Câmara dos Deputados. Pelo menos fortalece a luta para colocá-la em tramitação, que é difícil, porque vocês sabem que existem forças constituídas lá para se opor à cidadania de gays, mulheres, negros, enfim, todos os grupos vulneráveis. Essa PEC modifica o artigo 226 da Constituição, em especial o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz que para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, podendo essa união estável ser convertida em casamento civil. Esse artigo, quando foi elaborado, esse artigo da Constituição, em especial esse parágrafo, ele foi posto ali para proteger o direito das mulheres que até então viviam maritalmente, digamos assim, tinham uma relação conjugal, mas não eram casados no civil, mulheres que não eram casadas no civil com esses homens, mas viviam com eles uma relação conjugal. E essas mulheres, depois de um tempo ali dedicado àquele homem, quando abandonadas, essas mulheres não poderiam reclamar nenhum direito, nada, porque elas não eram casadas, então o Estado não protegia. Então esse artigo tem o objetivo de proteger os direitos dessa mulher. Então é um avanço. O Supremo Tribunal Federal entendeu, então, que a gente não pode retroceder e interpretar esse parágrafo como restritivo. Não pode interpretar esse parágrafo como que impondo a união estável como algo exclusivo de homens e mulheres. Então, por isso, o Supremo entendeu que é hora de avançar diante das transformações da sociedade e das demandas surgidas por essas transformações. As demandas surgidas dessas transformações, chegou a hora de avançar e equiparar
portanto, as uniões homoafetivas, uniões estáveis homoafetivas, a união estável entre pessoas de sexos opostos. Porque, da mesma maneira que aqueles casais que não eram casados no civil precisavam da proteção, as uniões estáveis homoafetivas também precisam da proteção do Estado. Então, essa decisão do Supremo fortalece a luta pelo recolhimento de assinaturas, a luta para colocar a PEC do casamento civil em tramitação na Câmara dos Deputados. Muita gente pode se perguntar por que casamento e por que esse termo? Porque não há outro. Não há outro termo. O termo que a Constituição usa é casamento. E o direito e o casamento é civil. Portanto, não diz respeito ao casamento religioso. Esse mesmo parágrafo estabelece uma diferença entre casamento religioso e casamento civil. O casamento religioso, que é da competência da igreja, não é de nosso interesse. Não é do nosso interesse. Esse casamento, que é da competência da igreja, ele não se dissolve. Ele é para sempre, porque tem a ver com o sacramento que a igreja concede. E a igreja concedendo um casamento não dissolve esse sacramento. Já o casamento civil é dissolvido pelo divórcio. E a gente conhece muitos casais que estão no seu terceiro, até quarto casamento civil. É esse direito a esse casamento civil que a gente precisa assegurar aos homossexuais. Porque se os homossexuais não têm acesso a esse direito, significa que eles são cidadãos de segunda categoria. E cidadania de segunda categoria solapa o próprio conceito de cidadania, porque não existe cidadania de segunda categoria, ou é cidadania ou não é. Então, quando homossexuais não podem acessar esse direito ao casamento civil, os homossexuais, portanto, não têm cidadania. E um Estado democrático de direito, com o princípio constitucional da não discriminação, tem que assegurar direitos iguais para todos, nem menos nem mais, direitos iguais. 2, porque o direito ao casamento está ligado ao direito inalienável à vida e à felicidade. Ou seja, a felicidade da gente depende da nossa liberdade de escolher alguém para construir um projeto de vida comum, baseado no afeto, no amor e no respeito. Bom, dito isso, eu encerro aqui minha colaboração. Uma pena que eu não posso ouvir os argumentos todos de quem está me ouvindo agora, nem posso rebater esses argumentos se porventura, ou acrescentar, ou mesmo me explicar melhor. Mas fica aí a título de provocação para a gente depois construir um debate melhor. Um abraço para todos vocês, fiquem bem.